qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, qual o assunto da sua coluna nesta semana? A coluna de hoje trata de uma questão que se tornou extremamente importante para a população brasileira. É uma questão de sobrevivência, uma questão que está ligada à vida dos brasileiros, à vida das pessoas. Depois de dar declarações controversas de que a vacina contra o coronavírus não será obrigatória, mesmo quando tenha se concretizado, não será obrigatória a sua aplicação no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou, na última quarta-feira, o ministro do seu próprio governo, o general Eduardo Pazuello, sobre a compra de cerca de 49 milhões de doses da vacina que está sendo produzida em parceria pelo Instituto Butantan de São Paulo e o laboratório chinês Sinovac. Professor José Álvaro Moisés, e agora? O que vai acontecer com essa decisão do presidente? E o papel do Congresso? Como fica nessa história? A decisão do presidente suscita três questões extremamente importantes sobre a dinâmica da política democrática brasileira. A primeira se refere a saber se um governante eleito e que jurou cumprir a Constituição e que, portanto, tem a responsabilidade de cuidar do bem-estar do seu povo e, por consequência, especialmente da saúde da população do seu país, se ele pode virar as costas para uma questão considerada emergencial que envolve a sobrevivência de milhões de pessoas, segundo os estudos, segundo os conhecimentos sanitários e principalmente segundo a experiência que tem sido demonstrada com o enfrentamento da pandemia do coronavírus em todo o mundo. A segunda questão que emerge desse panorama confuso é sobre o absurdo que representa a politização de uma questão tão importante, tão sensível para a saúde pública. Na verdade, como o Butantan, o Instituto Butantan, é parte do governo do estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro está tentando retirar o foco do protagonismo do governador João Dória de São Paulo, porque ele é identificado como um possível concorrente do presidente na disputa pela reeleição nas eleições de 2022. A politização, no entanto, tem um limite extremamente claro, porque enquanto Bolsonaro faz isso e de alguma maneira suscita um embate, um conflito com o governador de São Paulo, estudo recentemente publicado pela revista Nature revela que 85,3% dos brasileiros estão dispostos a se vacinar contra a Covid-19, se um imunizante comprovadamente seguro e eficaz estiver disponível. Quer dizer, quando as vacinas que estão sendo produzidas estiverem à disposição e que o governo brasileiro poderia comprá-las e, desta maneira, obrigar a população brasileira, como em outros casos de vacinação, a tomar a vacina para, com isso, evitar o risco da expansão da pandemia e o risco de morte, que é o principal e o mais importante aspecto dessa questão. Há uma terceira questão também extremamente importante nesse debate. Se refere ao papel do Congresso Nacional. O Parlamento brasileiro vai ter que examinar uma medida provisória que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto passado para a compra da vacina que está sendo produzida pela Universidade de Oxford e que tem parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. O presidente assinou uma medida que teria recursos suficientes para comprar 100 milhões de doses desta outra vacina. O Congresso vai ter que examinar isso, e a grande questão é se no momento deste exame não caberá ao Congresso Nacional incluir no pacote desta medida provisória precisamente o financiamento das vacinas que estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan, de tal modo a ampliar o espectro que a população terá para poder com isso se imunizar e salvar as suas vidas contra a pandemia do coronavírus. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, o comércio exterior brasileiro.
Embaixador, qual a sua análise em relação aos dados mais recentes divulgados pelo governo federal sobre o Comex brasileiro? Os dados recentes divulgados pelo governo mostram uma crescente concentração das exportações brasileiras para alguns mercados e a crescente concentração em poucos produtos. Essa tendência é importante, mas é preocupante, porque deixa o Brasil vulnerável a variações importantes do mercado internacional. No caso dos mercados que absorvem produtos brasileiros, a Ásia, excluindo o Oriente Médio, absorveu de janeiro a setembro deste ano mais de 76 bilhões de dólares, o que representou mais de 48% do total exportado. No mesmo período, de janeiro a setembro do ano passado, essa fatia era de 40%. Portanto, a exportação para a Ásia aumentou significativamente. Em relação ao continente americano, a exportação cresceu quase 11%, enquanto o total embarcado pelo Brasil caiu 7%, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. 82% de soja em grão, 84% de minério de ferro e 75% de petróleo bruto foram exportados para a Ásia. A China contribuiu fortemente para esse avanço. A China continua sendo o maior destino, o maior mercado comercial para o Brasil, avançando de 27% para 34% das exportações brasileiras de janeiro a setembro deste ano em relação ao ano anterior. A Coreia do Sul também aumentou 6% em relação ao igual período, e a exportação brasileira, contudo, para outros países como o Japão e a Índia, caiu significativamente, 23% em relação ao Japão e 10% em relação à Índia. As exportações para a Ásia estão dirigidas sobretudo aos países da ASEAN. Esse bloco reúne 10 países numa região em que a demanda cresce por causa do processo de urbanização e aumento de renda, como Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã. A venda de produtos brasileiros para os países da ASEAN somou cerca de 10 bilhões de dezembro a janeiro, com alta de 18% em relação a 2019. A participação do Mercosul no total das exportações brasileiras tem caído no decorrer da última década. Em 2010, o bloco consumia 11% das exportações do Brasil de janeiro a setembro. Gradualmente, em virtude da crise econômica, sobretudo na Argentina, as exportações brasileiras têm caído, o que afetou o comportamento do Mercosul. No ano passado, com o agravamento da crise argentina e várias medidas para controle cambial, os argentinos absorveram apenas 4,5% das exportações brasileiras e o Mercosul 6,7%. Neste ano, a fatia de exportação brasileira para a Argentina ficou reduzida a 3,8% e para o Mercosul em 5,5% de janeiro a setembro. No caso dos produtos, a soja, o minério de ferro e óleos brutos de petróleo vendidos pelo Brasil para a Ásia, o trio somou 48 bilhões de dólares, o que representou 63% do total embarcado para o continente asiático, o que representa uma dependência muito grande e uma vulnerabilidade do ponto de vista do Brasil. Do lado da importação, há movimentos no sentido de aumentar a produção de trigo, sobretudo no norte do Cerrado, o que vai diminuir significativamente a médio prazo as importações desse produto. O Brasil importa 60% de tudo que consome e isso representa um pesado ônus na nossa pauta de importação. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.
Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Esta é uma semana em que a neurologia faz um alerta mundial capaz de salvar muitas vidas. E o professor Otávio conta como será esse chamado em tempos de pandemia. Bem, nós estamos na Semana Mundial de Combate ao AVC, né? O acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte no mundo, a principal causa de incapacidade e, felizmente, é uma doença que tem prevenção e tratamento. E o enfoque da campanha desse ano é justamente a importância da prevenção, do controle dos fatores de risco na redução do número de casos de acidente vascular cerebral no nosso meio. Por causa da pandemia, as atividades da campanha mundial de combate ao AVC desse ano estão basicamente focadas no ambiente virtual. Durante toda essa semana nós vamos ter uma programação de webinars que podem ser acompanhados pelas redes sociais ou através do site da World Stroke Organization, da Rede Brasil AVC e da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares. Durante toda essa semana, esses webinários começam por volta das 16 horas, né? E no dia 29 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate ao AVC, na quinta-feira, nós vamos ter uma atividade mais intensa que se inicia por volta das 10 horas, com a abertura do Dia Mundial de Combate ao AVC. Vai ser feito um concurso, na verdade, da cadeia de dança, mundial de dança, né? Que é uma iniciativa que fomenta a prática de exercício e a dança na prevenção do acidente vascular cerebral. Além dos webinars e da cadeia de dança virtual, a campanha privilegia as crianças. Eu queria destacar que hoje nós vamos ter, às 16 horas, né, uma apresentação online voltada para crianças, né, que é um programa chamado Fast Heroes, um programa cujo objetivo é ensinar as crianças a reconhecer os sinais de AVC e chamar o SAMU diante de um familiar com sintomas de AVC. Isso é muito importante porque, na verdade, em muitas casas, né, as crianças ficam com os avós e, frequentemente, a criança é a primeira pessoa a lidar com o paciente com sintoma de AVC. Estudos mostram que quando as crianças são adequadamente capacitadas, elas conseguem reconhecer rapidamente os sinais de AVC e podem ativar o sistema médico pré-hospitalar e assim salvar a vida e diminuir as sequelas do seu parente que está com sintomas e sinais de acidente vascular cerebral. Então eu convido todos a participar, né, hoje às 16 horas, pelos sites das redes sociais aí da Rede Brasil AVC, da Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular e do World Stroke Organization. Nós vamos colocar também os links aqui no site da Rádio USP. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, teve um caso aí de grande repercussão nacional de um homem socando o rosto da namorada encostada em um carro. O senhor tem detalhes, quer falar a respeito desse caso? Foi preso o homem que foi flagrado em um vídeo agredindo uma mulher com vários socos no rosto em Ilhéus, sul da Bahia, que era considerado até então foragido da justiça. Ele se apresentou na polícia com 3 advogados em Ilhéus no dia 15, mas foi liberado após 4 horas de depoimento. Apesar da liberação, a polícia solicitou à justiça a prisão preventiva dele, assim como o Ministério Público da Bahia. O pedido da prisão se fundamentou na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade da conduta concreta e a condição reincidente do autor do fato. Além da prisão, a justiça concedeu medida protetiva para a vítima, que aparece no vídeo sendo agredida por esse indivíduo. Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher em Ilhéus, esse camarada tem um longo histórico de agressão a ex-namoradas e mulheres da própria família, resultando em ao menos 11 boletins de ocorrência. Carlos Samuel foi denunciado à polícia por extorquir e ameaçar a própria mãe. Em uma dessas queixas, registrada em 2015, a informação é que ele agrediu e manteve uma companheira da época em cárcere privado. Carlos Samuel só foi condenado por violência doméstica uma vez, por um crime denunciado em 2016. O suspeito disse que ele e a vítima mantinham uma relação muito conturbada, com inúmeros casos de ciúme doentio, diversas agressões físicas e morais. Ele escreveu ainda que no dia em que deu 9 socos no rosto da vítima estava bêbado, voltando de uma festa, e que as agressões aconteceram porque ele perdeu a cabeça.
Seu advogado de defesa justificou que esta pessoa estaria alcoolizada como matéria da defesa. Eu ouvi num rádio a repórter dizer que agora vão colocar a culpa na bebida alcoólica. E o senhor, Dr. Lotufo, o que diz sobre esse caso? Eu diria que não devemos justificar o ato pela presença da bebida alcoólica, mas sim estar alerta de que 80% dos problemas sociais de qualquer município tem a bebida alcoólica como coadjuvante. Mulher espancada, criança vitimizada, acidentes de qualquer natureza, desemprego até, o alcoólico dificilmente consegue emprego. E assim vai. Portanto, a regulação do álcool no nosso país é de fundamental importância. Retirar propaganda, diminuir os pontos de venda, regulamentar horários de locais livres do álcool, aumentar os impostos da bebida alcoólica, acabar com o patrocínio de atividades culturais e esportivas pela indústria do álcool, etc. Não quero justificar que a agressão é só responsabilidade do álcool, mas quero deixar claro que o álcool é responsável por 80% dos problemas sociais que nós temos, e esse é um deles. Temos que regular o álcool no país. Senhores candidatos, senhores políticos, isso está na mão de vocês. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, o tema dessa semana é o Acordo de Paris sobre Mudança Climática. O que significa esse acordo? O Acordo de Paris sobre Mudança Climática foi celebrado em 2015 pelos países na capital francesa. E esse acordo, ele na verdade vem na sequência de outros acordos internacionais sobre o mesmo tema. O primeiro deles ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992, na Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esse acordo era positivo porque estabelecia o compromisso dos países em tomar medidas para combater a mudança climática, mas, por outro lado, tinha um defeito. Ele não estabelecia medidas específicas. Essas medidas específicas foram previstas por um outro acordo, chamado Protocolo de Quioto, que veio à luz 5 anos mais tarde, em 1997, no Japão. E ele durou até 2012, quando seus efeitos cessaram. Em 2015, com a necessidade de suprimir o vácuo deixado pelo Protocolo de Quioto, surgiu o Acordo de Paris. E o Acordo de Paris teve algumas características fundamentais e alguns objetivos decisivos para a sobrevivência humana. A primeira característica do Acordo de Paris é a abertura para outras áreas, como os direitos humanos, a necessidade de respeitar o conhecimento científico, basear-se na melhor ciência existente, a erradicação da pobreza, o combate às medidas que possam, de qualquer forma, deturpar o desenvolvimento sustentável, a necessidade de se tomar medidas para garantir a justiça social, o crescimento econômico e equidade ambiental. Qual a importância do Acordo de Paris, professor? Ele estabeleceu um limite máximo para o aumento da temperatura, que é 2 graus Celsius. O Acordo de Paris estabeleceu também que os países devem adotar medidas para que a temperatura não se eleve em um nível superior a 1,5 grau Celsius, 1,5 graus Celsius. Isto por quê? Porque hoje o aumento da temperatura global representa um risco para a sobrevivência humana. Durante milhares de anos, a temperatura do mundo manteve-se estável. A partir do início da Revolução Industrial, começou a ocorrer uma elevação sistemática da temperatura mundial. Isso em função da emissão dos chamados gases de efeito estufa, que provocam um aquecimento do planeta. E o aquecimento do planeta tem consequências devastadoras.
Por exemplo, o degelo das calotas polares, o aumento do nível dos mares e oceanos, as ameaças às áreas costeiras e às cidades, as consequências negativas sobre a agricultura, produtos que eram cultivados em uma região terão que ser cultivados em outras regiões, e também um outro fato extremamente significativo é a ocorrência de eventos extremos, como os furacões, como as tempestades, as secas prolongadas. Por isso, o Acordo de Paris foi extremamente importante ao estabelecer medidas para a mitigação, a adaptação e para garantir fluxos financeiros que proporcionem a transição para uma economia verde, para uma economia de baixa emissão de gás carbônico na atmosfera. Portanto, quando nós falamos no Acordo de Paris, nós falamos num compromisso internacional, em obrigações que os países devem respeitar. Se nós quisermos ter uma vida saudável no futuro, se nós quisermos que nossos filhos, os nossos netos e as gerações futuras possam sobreviver com o mesmo acesso, a mesma qualidade e a mesma diversidade do ambiente que nós tivemos, precisamos, sem dúvida, respeitar as obrigações previstas pelo Acordo de Paris. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.